Saúde a cada um com a graça e a paz de Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe ricamente a cada um que nos assiste pelo vídeo e aqui também na congregação. E que o Espírito de Deus esteja iluminando a cada mente, a cada coração para acolher as verdades ditas por Deus através da sua palavra. O título da mensagem, irmãos, é deixar os dogmas da igreja e acolher o Espírito da verdade. Esse é o título da mensagem. E nós iremos meditar na palavra de Deus no capítulo 5 de Gálatas. Capítulo 5 de Gálatas. Peço a você que nos assiste, que confira conosco, pegue a sua Bíblia e vamos meditar aí no livro de Gálatas, capítulo 5. Já tivemos aqui um momento de oração, né? Você também faça a sua oração silenciosa aí onde você está para estudar a palavra de Deus. E aqui no versículo 16 do capítulo 5 de Gálatas, Paulo diz assim: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Versículo 17: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura sejam do vosso querer. Andai no Espírito. O que é andar no Espírito? Paulo diz assim: andai no Espírito. Irmãos, nós temos uma luta, e essa luta é contra nós mesmos. Essa luta não é contra outra pessoa, ou sei lá, mas contra cada ser humano. Nós temos aí dentro de nós o desejo da carne. Nós nascemos com isso. Nós temos aí o fruto do Espírito. Quando isso acontece, a Bíblia diz, irmãos, lá em Gálatas, quando nós voltamos um pouco, nós estamos no capítulo 5, quando nós voltamos para o capítulo 4, o versículo é o 6, lá diz assim: porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Então esse Espírito enviado ao vosso coração é quem deve falar mais alto na minha vida. É Ele quem vai dirigir. Mas quando isso acontece? Quando nós voltamos lá para Atos capítulo 2, o versículo é o 38. Atos 2, o versículo 38. E eu quero uma participação aqui dos irmãos. Quando isso acontece? Quando nós recebemos o Espírito de Deus nas nossas vidas para ser guiado por Ele. Atos capítulo 2, o versículo 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Então disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Não em nome de uma trindade, mas em nome de Jesus Cristo. E a partir daí recebereis o dom do Espírito Santo. E aí nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Por isso que Paulo diz: porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração
o espírito do seu filho que clama: Abba, Pai. O interessante, irmãos, é que lá no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 13, diz assim: quando ele vier, ele guiará a toda a verdade. Amém, aleluia. Então, quando eu deixo ser guiado pelo Espírito de Deus, Ele guiará toda a verdade. Não existe mentira, toda a verdade. Mas para isso, como Pedro disse, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo. E aí, mas o que é ser guiado pelo Espírito? Qual a função do Espírito de Deus? É a desobediência ou a obediência? Atos capítulo 5, o versículo é o 32. Lá diz, peço uma participação aqui. Nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. A função do Espírito, deixar ser guiado pelo Espírito de Deus, em outras palavras, quer dizer obedecer aos seus mandamentos. Porque o Espírito Santo é ortogado, diz a minha Bíblia, ou seja, que Deus deu, que Deus aprovou aqueles que lhe obedecem aos mandamentos de Deus. Isso está também no capítulo 1 de Atos, no versículo 2. Nós não vamos abrir, mas quando lá vocês podem examinar. E aí, irmãos, a função do Espírito é isto: ser guiado pelo Espírito de Deus é obedecer aos seus mandamentos. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 14, lá no versículo 17, lá diz: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não conhece e nem o vê, mas vós conhece, porque ele habita convosco e estará convosco. Interessante. Jesus falou isso numa época em que ele estava com os discípulos. O Espírito da verdade habita convosco e estará no futuro convosco. Ou seja, uma conexão com o versículo 16, que quando Jesus diz que quando for, ele enviará um outro Consolador. E esse outro Consolador seria o seu próprio Espírito, de acordo com Gálatas 4, verso 6. E esse Espírito, a função é nos guiar a toda a verdade. E é dito também que o Espírito nos convencerá do juízo, da justiça e do pecado. E o pecado, em outras palavras, dizendo, de acordo com 1 João 3,4, é a transgressão da lei. Então a função do Espírito de Deus é nos livrar de transgredir a lei de Deus. Ao contrário de outro espírito, de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 2. Vamos ver o que é que diz aí. Efésios capítulo 2, o versículo é o 2. E aí eu peço a você também que nos assiste, leia conosco. E peço aqui à congregação que participe conosco também. Efésios capítulo 2, o versículo 2. Em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um outro espírito
Ao contrário do Espírito que conduz as pessoas a obedecer a Deus, ao contrário, aí em Efésios 2, verso 2, chamado de espírito da desobediência. Ou seja, todos aqueles que desobedecem a Deus, todos aqueles que desobedecem aos mandamentos de Deus, infelizmente está sendo guiado pelo espírito da desobediência. E esse espírito não pode ser o espírito de Deus, é de outra coisa, não pode ser o espírito de Deus, porque o espírito de Deus nos leva a obedecer aos seus mandamentos. E aí, ainda em Gálatas, no capítulo 5, falando aí de ser guiado pelo Espírito, aqueles que são guiados pelo espírito da desobediência, eu vou aí no versículo 21, lá diz quais são os frutos daqueles que é guiado pelo espírito da desobediência. Eu poderia começar aí no versículo 20, mas eu vou começar no versículo 21. Em casa você pode ler o restante aí do versículo 20. No versículo 21 diz assim: a inveja, bebedices, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como lá outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então eu fiz questão de mostrar aqui o versículo 21, porque muitas pessoas que usam aí com bebedeiras, né, com bebedices, glutonaria também. O que é glutonaria? Pessoas que comem muito, tudo que faz é com comida na frente. Pessoas religiosas mesmo, até mesmo pessoas de igrejas, todos os eventos que faz, eles levam aquelas comedeiras, né? Aquelas mesas de comidas. Então isso é o resultado, é o fruto do espírito da desobediência, a glutonaria. Mas ao contrário dos que é guiado pelo espírito da obediência, pelo Espírito de Deus, no versículo 22, eu já ouvi muito, talvez você que nos assiste já ouviu muitas pessoas dizer: olha, ontem na igreja teve uma manifestação do Espírito Santo, e as pessoas caíam, e as pessoas pulavam, e as pessoas manifestavam. Será se realmente é isso? O que a Bíblia diz que aquele que tem o fruto do Espírito de Deus é diferentemente do que muitos dizem por aí nas igrejas. No versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Fidelidade à palavra de Deus, fidelidade aos seus mandamentos. E continua dizendo: mansidão, domínio próprio. É uma das coisas, irmãos, que nós como cristãos devemos ter domínio próprio. Então esses são os frutos do Espírito de Deus na vida do ser humano. Aí conhecidas, né, que aquela pessoa tem o Espírito de Deus quando isso acontece. Mas não uma pessoa que desobedece a Deus, os mandamentos de Deus, e depois diz que está sendo manifesto nas suas igrejas com o Espírito Santo. Isso não é verdade, a Bíblia não diz isso.
A Bíblia não diz isso. Efésios capítulo 4. Vamos ver aí mais uma coisa que é manifesto pelo espírito da desobediência. Efésios capítulo 4, o versículo 32. O Espírito de Deus não derruba ninguém. O Espírito de Deus, ele levanta quem está caído, não para derrubar. Versículo 32 do capítulo 4 de Efésios. O que é que diz aí? Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Isso, né? E aí, esse, no versículo 33, o que é que diz aí? Tem um, né? 31 diz assim: toda amargura, ira, cólera, gritaria e blasfêmias, toda malícia seja tirada de entre nós. Isso, na verdade, era o versículo 31. Então, tudo isso aí é o fruto do espírito da desobediência, de acordo mesmo com Efésios capítulo 2, o verso 2. Toda amargura, toda gritaria deve ser banida do meio do povo de Deus. Quando há uma gritaria dentro da igreja, eu creio, de acordo com a Bíblia, que isso não é manifestação do Espírito de Deus. O Espírito de Deus é suave, o Espírito de Deus é manso. Mas quando há uma gritaria, isso é uma manifestação do espírito da desobediência. Mas aqui, querido amigo, amiga que nos assiste, eu faço um apelo a você. No livro de Hebreus, capítulo 3, diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amigo, Atos capítulo 5, verso 29 diz: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Quem você está obedecendo? A Deus ou o seu pastor? Obedeça a Deus, de acordo com o que está escrito na Bíblia. Seja guiado pelo Espírito da verdade, seja guiado pelo Espírito de Deus, porque é diferente o espírito da desobediência pelo Espírito de Deus. Talvez você deve estar dizendo: ah, mas eu não sabia disso. Mas aí Deus te perdoa. Em Atos capítulo 17, versículo 30, diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que você não sabia. Agora, entrega a sua vida a Jesus Cristo, guarda os seus mandamentos, e que Deus abençoe a cada um, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.